Olá, olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, a esse canal. Eu sou Bárbara Vilaverde e hoje o meu convite. Hoje esse vídeo é sobre um convite. Eu criei um e-book, então eu sou super feliz e alegre, toda orgulhosa, né, da minha criação e gostaria de compartilhar, de avisar, sinalizar a todos que ele está disponível. E-book do quê, Bah? Deixa eu contar então. No mês de setembro, eu desenvolvi diversos conteúdos e diversos exercícios sobre finanças, né? Com o objetivo de elevar nossa conscientização em relação a essa temática, né? Em relação ao dinheiro, em relação às finanças, em relação a controle financeiro, prosperidade, abundância, todas essas coisas. Então, durante o mês de setembro, lá no meu canal do Telegram, eu fui postando conteúdos, exercícios, recomendações, orientação de leitura de livro, vídeo. E aqui no meu canal do YouTube também eu fui gravando alguns vídeos sobre o tema, enfim, nas minhas redes sociais de uma forma geral, eu abordei esse tema durante o mês de setembro. E foi um mês muito bonito, assim, né? Não só pelos meus próprios desenvolvimentos, porque eu também me desenvolvo conforme eu vou criando os materiais, os conteúdos, mas pelas partilhas que eu tive, pelo grupo, né, que a gente criou lá no Telegram. E, e diante disso tudo, eu tive a ideia, então, de consolidar todos esses materiais, né? Pegar tudo aquilo que eu encaminhei no grupo, né, sem uma organização, né, porque eu fui encaminhando lá pelos dias, mais o que eu coloquei aqui no YouTube, enfim, e eu organizei, né, eu peguei todo aquele conteúdo e criei um e-book. Então, dentro desse e-book tem todos os dias, né, são 21 dias de desenvolvimento para que você faça uma página por dia, né? Cada dia tem a sua reflexão, seus exercícios, enfim. Caso você deseja adquirir o e-book, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, então você pode entrar lá, verificar todas as informações e fazer a sua compra se você desejar. Mas eu já gostaria de explicar o que tem nele, né? Então tem a cada dia tem os exercícios, tem o conteúdo, tem as reflexões para que você possa evoluir na sua conscientização financeira. Então, o objetivo desse e-book não é fique milionário em 21 dias ou transforme toda a sua vida em 21 dias. Não é a proposta, gente. A proposta, sendo bem sincera, é a gente ter contato, né, com esse assunto, é a gente desmistificar um pouco deste assunto, é a gente refletir sobre esse assunto, é poder olhar para algumas feridas que a gente tem, a gente conseguir avançar em algumas organizações que a gente faz ou não faz. Então, ele é um e-book com conteúdo simples, rápido, didático, fácil acesso, para que você entre em contato com essa temática. E por que, né, que eu desenvolvi esse e-book? Por que eu desenvolvi essa temática lá do meu canal? Porque eu percebi essa deficiência, né? Não sei se eu posso dizer deficiência, mas eu percebi essa dificuldade quando eu conversava com as pessoas, né? As pessoas, elas não falam sobre dinheiro. Se elas falam sobre dinheiro é num lugar de reclamação, de que nunca é suficiente, de que nunca tá bom, de que é sempre num lugar ruim, né? Dificilmente a gente entra numa roda, não sei vocês, mas eu, né, dificilmente entro numa roda para falar de prosperidade, para falar de investimento, para falar de crescimento, de coisas boas em relação ao dinheiro. É sempre, meu Deus, isso está muito caro, meu Deus, o mercado está um absurdo, e o preço da gasolina, e o preço de não sei do que. É sempre num lugar de muita reclamação, de muita dor até, né? Se a gente conversa com as pessoas e vai resgatar as nossas memórias da infância em relação às finanças, por vezes são lugares de muita dor, né, de muita dívida, de muita cobrança. Eu não tinha isso na infância. O que tinha para comer era pouco, era sempre muito contado, era sempre uma luta. Pessoas com bastante relatos de os meus pais viviam brigando por dinheiro, os meus pais se separaram por causa de dinheiro. Lá em casa, cada vez que falava de dinheiro era um estresse. Então,
esse tema todo tem muita dor, né? Tem muitas camadas profundas para serem olhadas, com certeza. Mas a minha proposta, né, com esse e-book e com esses conteúdos que eu trouxe é para que a gente comece a olhar para isso, né? De que forma que eu posso ir aí fazendo as pazes com minhas finanças, de que forma que eu posso criar uma nova perspectiva financeira, né, da minha vida em relação às minhas construções, em relação às minhas criações, de que forma que eu posso lidar com o meu dinheiro de uma forma muito melhor. E quando eu falo sobre isso, gente, eu não estou falando em relação a só a quantidade de dinheiros que a gente faz, né, que a gente produz, mas muito é de como a gente administra esse valor, né? Eu não sei vocês, mas eu conheço pessoas às vezes que ganham um salário e que administra super bem aquele salário, paga suas contas, tem sempre dinheiro sobrando, tá sempre fazendo uma reforma na casa, fazendo uma melhoria na sua vida, e tem outras às vezes que ganham 3 vezes mais, 4 vezes mais e estão sempre endividadas. Parece que devendo no cheque especial ou devendo no cartão de crédito, enfim, não consegue ter uma gestão boa das suas finanças, né? Então eu falo muito, né? Não é sobre o dinheiro, é sobre a mentalidade, né? Como a gente gerencia esse dinheiro, como que a gente lida com esse dinheiro, inclusive para a gente ter capacidade de fazer, né? Criar e gerar mais dinheiro. Então, o meu objetivo, né, com esse tema e com esse e-book é para que a gente comece a ter esse contato, né? Olhe para suas finanças, reflita sobre esse tema. É, eu tenho aqui uma relação boa com o dinheiro, tenho uma relação péssima, eu odeio dinheiro, eu gosto do dinheiro. Qual é a minha relação? Eu vejo, eu faço meu caixa, eu faço minha planilha financeira, eu tenho controle, noção de quanto que eu gasto, quanto que eu ganho. Que camadas, né? Como que eu lidava com isso na infância? Como que eu continuo lidando? Eu consigo falar sobre dinheiro? De que forma que eu poderia me desenvolver? O que que eu poderia estudar? Então, são ferramentas simples, exercícios simples, para que a gente possa avançando nessas barreiras, sabe? Avançando nessas barreiras que a gente tem de crença, de limitação, às vezes por falta de conhecimento mesmo, né, de gerenciar as nossas finanças. Então, para que o conteúdo não se perdesse lá no canal, né? Porque eu vou alimentando o canal com outras coisas e aquele conteúdo passa e, né, quem entra novo e também quem já está lá no grupo há mais tempo vai passar aquele conteúdo, não vai mais, né, não vai mais ter acesso, para que a gente não perdesse, né, para que se mantesse essa possibilidade, eu criei esse e-book. Então, se você fez, né, os dias comigo lá no canal do Telegram e deseja manter esse conteúdo de uma forma organizada, deseja fazer de novo, de repente, a jornada, ou então se você quer presentear para alguém, lembrou de alguém agora enquanto eu estava falando aqui sobre isso e deseja encaminhar para alguém, né, dar de presente, é uma possibilidade. Ou enfim, né, outra possibilidade que eu não tenha pensado. Mas o meu objetivo é deixar aquele conteúdo de uma forma estruturada, organizada, com um passo a passo direitinho, para que você possa ter contato e elevar um pouco da sua consciência financeira. Então, se você sente, né, que precisa evoluir um pouco nesse tema, nessa temática, fica à disposição esse e-book para você adquirir e já ir evoluindo nessa temática aí na sua vida. Eu costumo dizer, né, que quando a gente desbloqueia algumas coisas em uma área da vida, a gente também desbloqueia essas coisas nas outras áreas da vida, né? Então, quando a gente se propõe a estudar, a evoluir, a se dedicar, a elevar nossa conscientização em relação às finanças, por exemplo, eu tenho certeza que as chaves que você descobrir, né, neste processo também vão te ajudar a se desenvolver em outros processos, né? A tua limitação talvez para gerar e criar dinheiro, ela não está só no dinheiro, né? Mas também talvez para criar um produto, talvez para criar mais clientes, talvez para criar um emprego, talvez para criar uma promoção, né? Então, para criar relacionamentos, para criar um casamento melhor. Então, a gente vai desenvolvendo em alguma área, mas isso também vai refletindo para as outras áreas. Por isso que eu defendo tanto, né, que a gente se desenvolva, que a gente estude, que a gente se dedique a gente mesmo, né? Eu acho
que faz parte, né, do nosso desenvolvimento humano, a gente crescer, evoluir, progredir. E o e-book é uma forma de você escolher para você e por você, eu vou evoluir um passo, 2 passos, 3 passos, enfim, nessa temática aqui na minha vida. E isso com certeza vai contribuir também em outras áreas, porque o desenvolvimento ele nunca é isolado. Então fica o meu convite e o meu agradecimento para você que me ouviu até aqui e até o próximo vídeo.